Capítulo 141, movendo-se mais cedo antes dos 6 meses 2. Sora, você está errado, eu só usei esquiva junto com Shunpo e minha Reiatsu e consegui esse resultado. Sora, você está se concentrando demais em matar seus oponentes, isso fez você esquecer uma coisa. Unohana, o que? Sora, uma espada não é uma ferramenta para ver sangue, mas uma parceira que nos permite chegar mais longe. Sora, com base em nossas ações e no que sentimos que elas respondem. Antes que pudesse terminar, ele ouviu Nahana conversando com ele e o interrompendo. Unohana, essa não é a nossa alma Zanpakuto. Sora, acontece que você não entende. Dê-me uma de suas adagas. O Nahana queria descobrir o que ele queria dizer, portanto, ela deu a ele uma de suas adagas escondidas que ela tinha nas mangas. Sora pegou e começou a agitar, para que ele pudesse sentir melhor, sua mão. Depois de alguns minutos, ele se virou para o Unohana que havia curado e arrumado suas roupas. Sora, essa adaga é feita de metal puro, portanto não tem alma. Unohana, correto, é simplesmente feito para ataques furtivos. Sora então colocou na frente dele a adaga como se estivesse segurando uma espada e fechou os olhos. Dentro de sua mente, não havia nada além de escuridão paredes, então ele pensou, cortá-las, enquanto puxava a adaga sobre sua cabeça e então cortava para baixo. O que aconteceu a seguir deixou Unohana atordoado, a adaga começou a vibrar levemente e quando ele cortou em direção ao chão uma lacuna silenciosa apareceu no chão. Unohana ficou chocado, ele não usou nada, nem velocidade, nem força e definitivamente nem sua Reiatsu, ele apenas cortou assim e uma marca de corte apareceu no chão. Ele então abriu os olhos e olhou para uma Unohana atordoada que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sora então começou a falar com ela e desta vez ela prestou atenção. Sora, Zanpakutos são almas formadas quando nós nascem ficando cada vez mais fortes conosco nos concedendo poderes, na maioria dos casos, eles tomam forma naquilo que mais queremos, por exemplo no caso do Hisagi ele tem medo de espadas, portanto, seu Shikai fica assim para ajudá-lo a superar isso. Sora, mas ele tem medo de usá-lo, ele ainda está tentando descobrir uma maneira de aceitá-lo ou ficar mais forte com isso. Uma Zanpakuto fazia parte de nós, mas agora você posso dizer que são amigos ou parceiros. Unohana, ainda estou confuso, como isso está relacionado com o que você fez? Sora, eu mostrei minha intenção de cortar o chão da adaga, e ela em troca cortou-a. Sora, quando você deseja lutar, você mostra intenção, quando você deseja matar, você mostra intenção, mas e quando você quiser proteger? Quando você quer cortar alguma coisa? Unohana, nós simplesmente levantamos a espada e a paramos e apenas os atacamos. Sora, correto desde que todos vocês despertaram os Zanpakutos, vocês pararam de treinar essa intenção e regrediram. Unohana, então como fizemos isso? Sora, originalmente você estava no caminho certo, mas depois de despertar sua Zanpakuto você confiou mais no poder dela do que no seu próprio. Sora, intenção é o que você deseja fazer. O exemplo mais vivo é Zaraki, ele não queria perder um oponente poderoso, então o que ele fez? Qual era a intenção dele? Unohana, ele se selou? Sora, correto, isso fez com que ele fosse incapaz de usar sua Zanpakuto. Incapaz de ouvir sua voz. Portanto sua intenção de cortar tudo ficou mais forte. E somente com sua espada, ele poderia cortar qualquer coisa. Não só isso, ele constantemente procurava inimigos poderosos para aproximá-lo de sua morte. Desfazendo lentamente o selo que ele colocou. Essa era sua intenção, chegar ao nível de seu oponente, se ele for mais forte, então superá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 142 para 2 meses de treinamento. Unohana ficou atordoado com o que estava ouvindo, ele se selou para gostar mais de lutar. Ela sabia que era esse o caso porque eles haviam lutado no passado e quando criança, ele havia lhe dado a cicatriz em seu peito. Ela sabia que ele tinha mais talento para ser o Kenpachi, mas isso. Sora a viu nela, perdeu a cabeça pensando em tudo e ao mesmo tempo pensava dentro de si.
Como diabos vou conseguir passar tudo isso como legítimo? Ele havia contado a ela meias verdades, meias mentiras e mesmo assim você não conseguia ver o que era real e o que era falso. Quando ele praticou as menor que quem do formes maior que e as menor que quem pache formes maior que ele percebeu que algo estava faltando, era como se não fosse eu quem estivesse lutando com meus movimentos, mas outra pessoa. Ele veio à luz quando comprou as menor que suor de formes maior que e as dominou também. Quando fez isso algo ficou ainda mais claro, ele começou a praticar e misturar todas as três formas. Primeiro ele fez isso com as mãos, depois usou as pernas. Ele achou que seria ridículo fazer isso, mas às vezes você usa as pernas como mãos. Ele continuou com as mãos e as pernas e eventualmente uma missão foi acionada para criar um estilo de espada único. Depois de 2 meses entrando na divisão 5 ele praticou e aperfeiçoou seu estilo, então ele tentou usar seu estilo com a espada. Quando pegou a espada ocorreu uma mudança em seu corpo e mente. Ele podia sentir sua espada se tornando uma extensão de seus braços e pernas e qualquer coisa dentro de sua visão com um único golpe poderia ser cortada, não importando o quão difícil fosse. Depois de alguns minutos pensando, ele finalmente pensou em uma razão, que esta era a intenção da espada capaz de cortar qualquer coisa como ele quisesse e ao mesmo tempo não cortar nada quando ele não tivesse vontade. Indo naquela direção ele começou a mergulhar cada vez mais fundo sobre todas as espadas dos Shinigamis, qual era a intenção deles. Yamamoto usou um caminho antigo e como sua intenção era transformar todos os seus inimigos em cinzas ele conseguiu Ryojin Jaka. O Nohana até certo ponto ela estava pairando entre a vida e a morte e sua Zanpakuto tomou os 2 caminhos Shikai para cura e Bankai que quase concede insta-kill. Ela também aprendeu a curar Kidos do Zero Squad para prolongar a luta. E o Mishika pode-se dizer que ele se passa por gay, portanto, seu Shikai tem o formato de flores. No começo ele gostou porque era lindo, mas como ele foi colocado na 11ª divisão, onde todos eles são maníacos de batalha, ele criou um meio solte um. Aizen desde quando criança ele planejou o futuro junto com sua atuação perfeita ele conseguiu seu Suigetsu. Hipnose completa. Enquanto ele estava pensando muito, o Nohana finalmente percebeu o que ele queria dizer, já que ela estava pensando praticamente a mesma coisa, finalmente o interrompeu. O Nohana, então você pode dizer que minha intenção de viver e matar outros me concedeu um Shikai para curar e Bankai para matar. Sora, você finalmente percebeu isso? O Nohana, quem você pensa que eu sou, garoto? Sora, eu te contei uma bruxa velha. O Nohana, cerquilha dólar cerquilha chega, o que não entendo é por que você está indo tão longe. Sora, e aqui eu pensei que você tinha algum cérebro, mas descobri que você só tem alguns seios não muito bons inversos. Dólar cerquilha 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 dólar cerquilha dólar seu pedaço de merda, eu vou te matar. Fim do capítulo. Capítulo 143 para 2 meses de treinamento 2. Sora, voltando ao nosso ponto. Já que você é uma mulher sem cérebro e inútil com peitos, vou deixar isso mais claro para você. O Nohana, morra! O Nohana jogou mais 3 adagas na cara de Sora, e ele parecia tão entediado. Ele moveu um pouco a cabeça para a esquerda e para a direita e depois para a esquerda. Impressionante o Nohana com suas palavras. Sora, muito lento. Sora acenou com a mão no momento em que suas palavras saíram de sua boca e uma fresta de esperança apareceu no ar rasgando as roupas de Nohana na frente dela, revelando seus seios e sua buceta. Ela estava chateada, sua intenção de matar tomou forma como um preto, aura atrás dela, mas congelou quando ouviu suas próximas palavras. Sora, bem, para uma velha bruxa ainda ter esse corpo bem preservado, estou impressionado. Sora então liberou sua produção máxima de Reiatsu quase fazendo o Nohana cair no chão por causa da pressão. Ela cai e colocou as mãos tocando o chão fazendo aparecer um cavalo com 4 membros tocando o chão. Sora ignorou a visão e continuou falando.
Sora, em 3 a 4 anos originais, você morreria ao liberar as restrições de Zaraki. O Nohana perdeu o equilíbrio e caiu completamente no chão quando ouviu isso. Sora, já que você já conhece meu plano, eu estou tentando mudar isso e tomar o seu lugar no despertar de Zaraki. Sora, portanto, por 2 meses você vai ficar trancado aqui comigo, reacendendo sua intenção que você uma vez perdeu. Como ele disse, Sora parou sua pressão e se virou. O Nohana ficou intrigada no início, mas depois sentiu a frieza de sua pele tocando o chão. O Nohana, eu juro que vou te matar. Sora, por enquanto, que tal você se vestir? Depois de alguns minutos, o Nohana arrumou seu traje e se virou para olhar para ele com sentimentos complicados. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ela o ouviu. Sora, ó certo, suba e cuide de sua clínica junto com Nia, e depois volte para 2 meses de inferno. O Nohana achou que ele estava certo e restaurou sua aparência para sua aparência normal e saiu de lá. Sora viu isso, e ele suspirou que queria acabar com isso o mais rápido que pudesse. Sora, esperemos que não demore tanto. Sora então começou a praticar suas formas únicas enquanto criava muitas luzes que deixavam marcas em cada canto da sala. O Nohana subiu à superfície e foi ao departamento médico dando instruções a Izane para os próximos meses e somente abaixo, urgência que ela tem em interrompê-la, ela também disse a ela para orientar Nia. Então ela foi reportar a Yamamoto em segredo, chocando com o que ele aprendeu e depois de pensar um pouco, ele também pensou que isso combinava com o quão fortes eles eram no passado, antes de sua Zanpakuto ser criada, e o quanto eles confiaram nela mais tarde. Depois de obter a aprovação dele, ela voltou ao subsolo e ficou chocada ao ver inúmeros cortes nas paredes, no telhado e no chão. Ela havia saído por 2 a 3 horas no máximo e ele fez uma bagunça aqui. Ela de repente tive a sensação de que treinar com ele poderia ajudá-la a conseguir o que perdeu com os anos. Pena que alguns dias depois ela se arrependeu de ter voltado aqui. Fim do capítulo. Capítulo 144 para 2 meses depois. 2 meses se passaram desde que eles entraram na sala. Do lado de fora, Sora 2 retornou e trollou Aizen. Ele foi ao mundo humano para encontrar Neliel sob sua hipnose, mas o que Aizen ordenou a ele foi tratá-la como uma inimiga quando ele a vê. Bem, quando Sora 2 chegou ao mundo real, Ichigo o sentiu, mas depois ele o perdeu novamente, foi uma sensação de divisão, fazendo todo mundo enlouquecer e procurar em todos os lugares sem nenhum resultado. Sora 2, bem só vou tratá-la como minha inimiga se a vir, mas isso não me impede de me esconder dentro de casa por alguns dias e depois voltar. E foi isso que ele fez no momento em que deu um passo, o mundo humano seu segundo estava dentro de suas portas. Continue com seu aprendizado de Kido com mais de 90 anos. Em 5 dias ele conseguiu aprender tudo e foi então que ele saiu e voltou criando outra tempestade em Ichigo Iko. Quando Sora 2 retornou e relatou que não encontrou nada, Aizen estava furioso pensando que foi interpretado por Urahara que por sinal estava espirrando pensando em quem fala sobre ele. Enquanto isso, lá dentro na sala 2 figuras estavam poupando com as próprias mãos. O Nohana, qual é o que há de errado? Sora, tchê. Eles estavam a cerca de 1 metro de distância um do outro e davam socos e chutes um no outro. Sora aumentou sua velocidade e fez sua mão em vez de um punho como uma espada e esfaqueou 3 vezes, em direção à área do peito. 3 imagens posteriores foram vistas indo direto para rasgar suas roupas. O Nohana sem se incomodar com elas e enquanto olhava para seu oponente ela levantou uma mão e aparou todas elas um com o cotovelo, a outra com a palma da mão e a última com as costas da palma enquanto ela subia ainda mais alto. Depois disso ele empurra a outra mão dela para frente, mas não foi um soco, mas uma palma que voou para ele. No centro da palma da mão dela pequenas partículas de reishi foram atraídas pela corrente de ar e quando ela se conectou com a outra mão de Sora, uma pequena explosão foi criada, fazendo-o voar nas paredes. 700 HP. Sora, Rua Fua Fua. Gua, você levou 2 meses, e chegou a este ponto.
O Nohana também estava ofegante, foi muito difícil para ela se lembrar de como usar a intenção como ela fez nos velhos tempos. Para ele e suor frio escorria em suas costas. Durante esses 2 meses, a fim de fazê-la utilizar o tipo de intenção que ela precisava no momento certo. Eles lutaram apenas com as mãos e os pés. Sora usou essa oportunidade agarrando seus peitos, bunda, tocando sua buceta com os dedos e até chutando ela nela. O Nohana esqueceu de tudo e usou sua Bankai 3 a 4 vezes tentando matá-lo, apenas para fazê-lo esperar no vazio por algum tempo até que ela se acalmasse. Depois de muitas horas ele saiu e quando a viu ele disse a ela: Sora, a melhor maneira de utilizar a intenção que você deseja instantaneamente é descobrir com seu corpo, por exemplo, você não percebeu e mesmo que percebesse, não poderia reagir rápido o suficiente para impedir que minhas mãos tateassem seus peitos, mas se você tivesse encontrado uma maneira de sua intenção de me desviar, suas mãos teriam se movido por conta própria, como se tivessem uma vontade, parando bem ali. Enquanto ela se lembrava o passado e o sofrimento que ela passou, quanto mais ela sorria para ele fazendo suas pernas ficarem gelatinosas. Fim do capítulo. Capítulo 145, definindo os pontos. Sora estava com uma dor infinita agora, ele continuava vendo uma série de socos e números voando para longe. 400 HP, 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 quase um terço de seu HP havia desaparecido. Depois de alguns minutos ele ficou com cerca de 300 HP, sangrando no chão. Ele lutou para se levantar e quando o fez ele pegou um menor que Spiritual Blood Candy maior que se curou em segundos. Sora, maldita bruxa velha, eu quase morri, você nunca vai conseguir um namorado assim. Sora, além disso eu te ajudei a evoluir sua Zanpakuto, então fique grato e vá para a cama. Guau ao Gal Gal, 900 HP, 800 HP, 700 HP, 900 HP, dólar cerquilha arroba cerquilha arroba cerquilha arroba cerquilha arroba cerquilha arroba cerquilha. Dólar arroba cerquilha dólar. Caramba, acabei de me recuperar. Depois de voltar aos 300 HP, e lamentar seu destino com essa bruxa. Ela começou a praticar sua espada. Como ele disse, com todo o treinamento ela não só criou seu próprio estilo como fundiu inúmeros estilos do que havia aprendido nos dojos. Seu Shikai passou de verde claro para branco claro e sua forma Bankai líquido vermelho escuro ficou preta como breu. Elevando seus poderes atuais em 2 ou até 3 vezes mais do que antes, ela podia claramente se sentir em um nível totalmente diferente. Ela olhou para Sora que comeu seu segundo doce e se recuperou e secretamente agradeceu. Sora, agora então eu completo 2 das minhas condições na missão vencer Aizen e treinar o Nohana, agora tudo o que resta é derrotar Byakuya e despertar Zaraki. O Nohana, o que você é resmungando ali? Sora, que você é uma vadia. O Nohana, parece que as 2 surras não foram suficientes. Sora, mesmo se eu quisesse ficar, não posso. O Nohana sentiu a seriedade em sua voz e parou de brincar, ela estreitou os olhos e perguntou com uma voz profunda. O Nohana, o que aconteceu? Sora, digamos apenas que em 10 meses poderemos ser inimigos, fora isso eu quero que você suba e guie Zaraki aqui. O Nohana ficou chocada com a primeira parte e abriu os olhos com a segunda parte, ela estava quebrando a cabeça porque ele disse a primeira parte e então um choque a percorreu. O Nohana, você não caiu em algum tipo de armadilha, caiu. Sora, apito, aspas. O Nohana, Sora, vai e traga Zaraki aqui. Tendo dito suas palavras ele desapareceu no vazio deixando para trás uma Nohana perplexa, depois de alguns segundos ela saiu subindo de volta. Sora dentro do vazio estava verificando o que ele havia ganhado com esses 2 meses e a resposta foi nada. Ele amaldiçoou tudo o que podia, a única coisa que o deixou feliz foi que sua façanha com o clone passou por vencê-lo com hipnose completa. E terminando seu treinamento com o Nohana ele tinha 2 de 4 completados as condições que tinha.
Conforme o Nohana subia à superfície, ela foi verificar as coisas no Medic e o progresso de Nia. Ela ficou surpresa quando viu que ele havia encontrado uma maneira de manter seu Kido refletindo 5 a 6 Kidos agora. Depois disso, ela foi procurar o comandante-chefe e no caminho encontrou Shunsui com uma cara chocada quando ele olhou para ela ignorando-o totalmente, e depois disso, ela se encontrou com Zaraki chocando-o também e também acendendo seu espírito de luta. Ela disse a ele para esperar e em troca ele teria uma briga como nenhuma outra. Deixando para trás um Kenpachi em chamas fervendo para lutar, ela foi encontrar e relatar tudo para Yamamoto. Fim do capítulo. Capítulo 146, Deslacrando. Quando o Nohana alcançou Yamamoto e entrou em seu quarto, ela o deixou chocado. Yamamoto por um momento pensou, ele havia retornado antes de 1000 anos e mais pela pressão que ela estava emitindo. Genryuzai, como você se sente? Yashiro, renovado. Genryuzai, parece que você ganhou muito. Yashiro, você não treinou o que há com esse olhar afiado e esquecido. Genryuzai, não foi fácil sentir a intenção e como usá-la novamente, levei 20 dias de meditação. Yashiro, por que demorei 2 meses? Ela suspirou e começou a contar a ele seu relatório e até mesmo o fato de que ele poderia ter caído em mãos inimigas, não conseguir se mover por um tempo. Genryuzai, então precisamos ter mais cuidado. Yashiro, sim. Depois de terminar o relatório, ela saiu para encontrar Zaraki e guiá-lo para uma batalha mortal. Zaraki do lado de fora estava entediado esperando, mas lembrando da pressão que ela tinha, isso o lembrou de pedaços do passado. O Nohana saiu e o viu perdido, então ele se aproximou e o sacudiu para acordá-lo. Sendo acordados por ela, eles começaram a andar e entraram no subsolo novamente. Zaraki ficou chocado ao ver o quão mais abaixo eles estavam indo e eventualmente chegaram a uma sala que tinha rachaduras de teia de aranha por toda parte, seja no telhado, no chão ou até mesmo nas paredes. Quando eles chegaram antes que Zaraki pudesse dizer qualquer coisa, o Nohana falou para o vazio. O Nohana, eu trouxe ele aqui. Zaraki ficou atordoado. O que ela disse, não é ela quem vai lutar comigo. Que bom, então você pode ficar do lado. Zaraki, não sei o que está acontecendo mas quem vai lutar comigo? A pequena Yashiro em suas costas que há muito tempo levantou a cabeça e olhou para o lugar, ela podia sentir algo errado. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma figura apareceu lentamente do vazio atordoando os dois. Zaraki, é você, garoto Yashiro, Ken-chan, é aquele aluno. Sora, saudações a vocês dois, espero que tenham gostado da viagem até aqui. Zaraki, é você quem vai lutar comigo. Você é muito fraco garoto, se perca. Sora, diga isso depois que você morrer. Sora então empurrou sua mão na frente dele e por sua vez, ela desapareceu antes que Zaraki conseguisse descobrir o que diabos aconteceu, ele ouviu Yashiro atrás dele. Yashiro garoto, deixe-me ir. Zaraki virou a cabeça e viu algo que o congelou e não conseguiu se mover. Yashiro saiu de suas costas e uma mão a segurava no ar. Antes que ele pudesse fazer algo aquela mão a puxou no vazio e ela desapareceu. Zaraki, para onde ela foi? Me responda. No momento em que ele perguntou foi o momento em que ele atacou e cortou verticalmente em direção a Sora. Sora sabia que ele iria atacar e levantou a mão direita e pegou a espada rápida dele e com a outra, sua espada ficou embaçada. Zaraki, o que? PLURFT. No momento em que Sora pegou sua espada, ele o cortou 10 vezes, ferindo-o gravemente e o fez perder a consciência no chão. Sora se virou para olhar em Unohana e acenou para ela iniciar o tratamento de cura dele. Fim do capítulo. Capítulo 147, Deslacrando 2. Unohana, como diabos você conseguiu fazer isso? Sora, fazer o quê? Unohana, não se faça de vagabundo. Unohana se abaixou e começou a curar Zaraki de seus ferimentos e da perda de sangue. Ao mesmo tempo ela ficou sem palavras sobre os cortes que ele lhe deu,
Ela não conseguia acreditar que eles foram tão precisos para deixá-lo gravemente ferido, desmaiar, mas quase sem vida. Nohana, como você foi capaz de causar tais ferimentos nele? Sora, fácil, eu cortei ele. Nohana, Sora não mentiu, ele realmente cortou ele, a diferença foi em a velocidade do som. Usando vibrações depois de esperar ele finalmente se lembrou de alguém e abriu suas portas e um enraje Yashiro saiu. Sora, desculpe, esqueci totalmente de você. Garoto Yashiro, você, o que você fez com Ken-chan? Sora, nada demais, estou ajudando ele a ficar mais forte. Yashiro garoto, você quase o cortou em pedaços. Sora, então, eu cortando, ela curando. Sem problemas. Yashiro ergueu sua Reiatsu e um demônio gato rosa apareceu olhando para eles. Naquele momento ela ouviu uma voz que a fez se acalmar. Zaraki, está tudo bem Yashiro? Yashiro garoto, Ken-chan. Zaraki havia acordado alguns segundos antes e ouvido algumas palavras, mas quando Yashiro ficou com raiva ele interveio e a acalmou. Nohana sabia que ele tinha um corpo poderoso, mas não tanto. Sora ouviu uma notificação em sua mente. Sistema, Jing, 5% não lacrado. Ele suspirou, precisava matá-lo mais 20 vezes, como diabos Nohana fez isso originalmente. Zaraki, garoto, você é forte. Sora, e você é fraco. Zaraki, achachachacha mas você pode falar isso para ela também. Zaraki apontou com os dedos para Nohana, mas antes que ele pudesse responder, Nohana o pegou primeiro. Nohana, só para constar, ele é ainda mais forte que Genryuzai. PPF PF PF PPF FTF TFT tanto Yashiro quanto Kenpachi engasgaram e tossiram ao mesmo tempo. Zaraki até grunhiu por causa de seus ferimentos ficando agitado. Sora, bem, você não é nada divertido então não vou lutar mais. Nohana ficou atordoada, Zaraki congelou e Yashiro abriu os olhos olhando para ele. Eles não podiam acreditar no que ouviram dele, mas suas próximas palavras os deixaram boquiabertos. Sora, em vez disso, você lutará contra si mesmo. Zaraki, o que você faz? Significa que você quer lutar, por causa de um tiro de sorte você quer dizer que você é alguma coisa. Sora, parece que você não quer o caminho mais difícil e escolhe o caminho mais fácil. Sora, quanto tempo até ele ficar curado? Todos ficaram intrigados com o que ele disse sobre o caminho difícil e fácil antes de se virar e perguntar quanto vai demorar. Nohana, 5 a 6 horas. Sora, ARRRGRGRGRGR muito tempo. Ele tirou um menor que doce de sangue espiritual maior que de seu inventário e jogou para Nohana. Sora, goteje um pouco do sangue dele na pílula, e depois dê para ele. Nohana como ela tinha visto os efeitos disso ela fez o que ele mandou e deu para Kenpachi, visto que ela não disse nada ele fez o mesmo e no final comeu. Em segundos seus ferimentos desapareceram e você pôde ver que ele começou a se levantar. Ao ficar chocado, ele ouviu Sora. Sora, então tire seu tapa-olho e venha até mim com força total. Zaraki, não se arrependa disso. Sora, esse é o caminho mais fácil e isso está te matando. Zaraki, GGRGRGRGRG. Aspas. Ele removeu o tapa-olho fazendo o lugar parecer pesado com a pressão, mas todos eles conseguiam se mover muito bem. Ele então atacou ele e cortou horizontalmente desta vez e ele estava segurando sua espada com as duas mãos, adicionando o poder de Heiatsu estava 3 vezes mais forte que antes. Sora suspirou e levantou a mão novamente pegando a ponta da espada. Como se não fosse nada, chocando tanto Nohana quanto Yashiro. Zaraki tinha uma expressão incrédula no rosto. Então a voz de Sora flutuou em seus ouvidos. Sora, veja, você é fraco, a única coisa que você faz é simplesmente balançar um pedaço de metal. Sora's mão moveu sua espada novamente e cortou 10 vezes novamente como da última vez. Zaraki, GR Rua, PPF AFA, PLURFT. Naquele momento ele percebeu que Zaraki havia tirado 9 bate suas pernas movendo-se sozinho evitando o último golpe.
Vendo isso, Sora suspirou, e então ele ouviu o sistema. Sistema, Ding, 10% sem lacre. Fim do capítulo. Capítulo 148, Deslacrando 3. O tempo passou, os segundos se transformaram em minutos, então quase uma hora se passou. Zaraki ainda estava caído após sua quarta derrota contra Sora. Por algum motivo, o sistema baixou a porcentagem de seu desbloqueio, quando ele morreu na terceira vez que acertou, 12,5%, e na quarta acertou, 15%, enquanto pensava sobre isso. Zaraki acordou novamente e tentou lutar novamente. Zaraki, achachachachax, você é bom, você está bem. De novo, dizendo que Zaraki atacou Sora, que casualmente desviou sua espada com a sua e acertou seu punho no corpo de Zaraki pelo menos 15 vezes e o nocauteou novamente, ele então recebeu um alarme. Sistema, Ding, 17,5% sem lacre. Sora, por que a porcentagem baixou? Sistema, cada vez que seu selo está quebrando lentamente, o hospedeiro precisa feri-lo ainda mais do que antes para exercer mais pressão sobre ele. Sora, e se ele lutar nos espelhos? Sistema, mostrará a ele a parte mais íntima de sua alma, de como ele era antes do selamento e entre si lutarão, tentando ganhar ou perder Reiatsu. A única diferença é que as feridas serão mentais e não físicas e irão ajude a abrir o lacre mais rápido. Sora, existe uma maneira de restaurar qualquer Reiatsu que ele possa ter perdido mais tarde. Sistema, o hospedeiro precisa usar um menor que o Dioku completo maior que para fazer um recipiente para sua produção máxima. Então esse recipiente absorverá o Reiatsu perdedor e o transferirá novamente para seu proprietário. Sora, pode você fazer isso? Sistema, sim, Sora, então faça. Sistema, Ding, Host usou menor que complete o Dioku maior que. Sistema, Ding, criando um recipiente de Kenpachi Zaraki. Pronto. Um pequeno item que parecia um copo de vidro apareceu na frente dele. O Nohana e Yashiro que viu isso ficou um pouco confuso, porque trazer uma xícara? Sora, quanto tempo até ele acordar? O Nohana, 1 hora ou mais. Sora, tanto tempo, isso vai levar uma eternidade. Sora estava pensando no que fazer para passar o tempo enquanto esperava Zaraki acordar, ele pensava em tudo e tinha alguns planos para ele, mas queria testar essas teorias primeiro, então ele perguntou ao parceiro mais confiável que ele tinha. Sora, sistema, o que acontecerá se eu mesmo entrar nos espelhos? Sistema, o anfitrião precisará entrar somente quando Ichigo estiver com você. Para que vocês dois possam lutar contra Dark Sora, e ganhar não apenas 10% de Reiatsu, mas também um formulário de ressurreição junto com uma carta exclusiva de Quincy. Estrondo. Uma bomba mental explodiu dentro de sua mente. Eu tenho uma forma de ressurreição. Espere e uma carta. Que merda, ele ficou sem palavras e não sabia como responder. Depois de alguns minutos em estado de choque, ele suspirou. Sora, suspiro, vamos deixar isso para o futuro. É possível negar o intervalo de tempo? Sistema, sim, porém o host em vez de mais 10 meses terá cerca de 25 dias para completar as missões que têm limite de tempo. Sora, eu completei 2 das 5 condições e estou no meio de cumprir as 3 condições, então mais 2 em... Ele estava pensando que talvez fosse a hora de destruir o plano de Aizen e definir tudo em seu próprio ritmo. Fim do capítulo. Capítulo 149, Deslacrando 4. Depois de 1 hora de tédio para Sora, Zaraki acordou novamente, desta vez ele não atacou mas se inclinou para o chão e estava pensando em algo. Zaraki, ei você aí, por que você usou os mesmos golpes mas desta vez com os punhos? Sora, achei que você merecia minha espada, mas me enganei, você é muito fraco, você até evitou um golpe de espada quando desmaiou, em outras palavras, foi um golpe de sorte. Zaraki, eu tinha removido minha espada tapa-olho e ainda não consigo acertar você, o que eu tenho que fazer para acertar você? Sora, eu tenho uma maneira de trazer você ao estado de sua antiga glória. Zaraki, diga.
Sora, é mais provável que você faça isso. Zaraki, o que fazer? Antes que Zaraki pudesse terminar, ele sentiu uma enorme quantidade de Reiatsu saindo de Sora, assustando-o junto com Yashiro, que abriu os olhos bem abertos, e o Nohana, que estava sorrindo. Eles viram todos eles Sora fechando os olhos e começaram a cantar. O que mais os chocou foi que era um novo Kido que eles não tinham visto antes. Zaraki, hahaha, interessante, traga isso. Yashiro, Ken-chan, Sora, os lamentos de 3 cabeças. Mostre seus dentes e força. Desintegre-se e olhe para você mesmo com horror e depois arrancar sua própria garganta. Desintegrar-se e olhar para si mesmo com horror e arrancar seu próprio coração. Guardião do Purgatório, 3 badaladas, ossos chacoalhando, o cão selvagem deixa escapar seu rugido temível. Rosne em nome do tolo que te desperta do sono. Sua raiva incita a própria terra a tremer de medo. Naquele momento, um domínio semelhante a um cristal foi criado engolfando Zaraki, e antes que o domínio se fechasse completamente, ele ouviu seu nome e as últimas palavras que Sora disse. Sora, menor que eu mesmo, Made Arts 4, Mirrors of Purgatory maior que. Sora, agora vamos começar o jogo de sobrevivência. Zaraki ouviu e não sentiu mais nada, apenas escuridão sem fim. Depois de alguns segundos ele foi instantaneamente trazido para um espaço branco onde ao seu redor existiam inúmeros espelhos. Zaraki, olá, inferno. Sua voz ressoou por toda parte dentro da cúpula, e quando estava prestes a desaparecer ele ouviu sua própria voz pedindo-lhe de volta. O perdedor veio para levar uma surra. Zaraki, diga isso de novo, seu bastardo. Um perdedor que foi espancado com alguns golpes, espere alguns socos. Zaraki, você está começando uma briga, vamos lutar. Lutar, com você nesse estado, você esqueceu que você é o verdadeiro eu. Quando a voz disse que uma figura começou a aparecer em frente dele, era um garoto que lembrava Zaraki o atordoando. Zaraki, você é você, eu. Pequeno Zaraki, eu sou você do passado, sua antiga glória. Zaraki, o que? Pequeno Zaraki, menos conversa e mais luta. Pequeno Zaraki avançou e cortou com sua espada verticalmente em Zaraki. Zaraki se recuperou de seu transe e levantou sua espada para bloqueá-lo. Clang! Um barulho alto de espadas se chocando foi ouvido. Zaraki, Goar RR. Zaraki não aguentou a força por trás daquele golpe e caiu de joelhos enquanto continuava bloqueando. O pequeno Zaraki viu isso e moveu seu braço tão rápido que 5 a 6 golpes acertaram a espada de Zaraki, e a força por trás disso fez Zaraki voar. Pequeno Zaraki, nem mesmo lembrando como atacar os outros. Zaraki, interessante de novo. A voz de Zaraki foi ouvida de onde ele foi enviado voando e o pequeno Zaraki suspirou. Ao ver Zaraki correndo com sorrisos no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 150, um loop infinito. Clang, CLANG, sons de espadas se chocando foi a única coisa que foi ouvida dentro do domo que Sora criou. Zaraki estava perdendo o juízo, ele havia esquecido quantas vezes ele foi cortado por sua imitação na frente dele, ele estava pensando apenas em uma coisa para derrotá-lo. Eles continuaram por minutos, depois 1 hora e depois dias, continuou por sabe-se lá quanto tempo. Do lado de fora Sora estava recebendo um alarme após o outro. Sistema, Jing, Zaraki morreu menos 10%. Sistema, Jing, Zaraki morreu menos 10%. Sistema, Jing, 22% sem lacre. Sistema, Jing, 25% sem lacre. Sistema, Jing, Zaraki morreu menos 10%. Sistema, Jing, 28% sem lacre. Sistema, Jing, 35% sem lacre. E continuou alternando lentamente, mostrando que Zaraki estava despertando lentamente, mas lentamente. Ele também sabia que o recipiente que ele jogou no último instante dentro do domo está absorvendo sua Reiatsu para devolvê-la a ele. Sora, bem, está indo um pouco mais rápido agora. Yashiro, o que está acontecendo aí? Sora, bem,
Bem, você não é assustador. Ele simplesmente está lutando contra as restrições que impôs a si mesmo há incontáveis anos. O Nohana, como ele está se saindo aí? Aspas. Sora, bem, ele está na metade, eu acho. O Nohana, o que esse Kido faz? Sora, você realmente acha que eu vou te contar? Sora continuou ouvindo os alarmes e esperou enquanto ignorava os outros. Zaraki por dentro estava cansado, havia sido morto sabe-se lá quantas vezes e estava sempre de volta à largada como se nada estivesse errado. Por outro lado, pequeno Zaraki estava gostando disso. Pequeno Zaraki, o que há de errado em desistir já? Zaraki, desistir? De algo tão emocionante quanto isso? Você está sonhando. Pequeno Zaraki, pequenas palavras de alguém que não consegue acertar. Zaraki atacou, de novo e de novo, golpeando a versão pequena dele para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, golpes aleatórios e até certo ponto sua espada carregava uma vontade cortando em 9 direções quase ao mesmo tempo cortando o pequeno Zaraki em 3 a 4 pontos. Zaraki, finalmente meu corpo e meus músculos estão se adaptando à minha Reiatsu. Antes que ele pudesse terminar suas palavras. Gur FFFGG Zaraki sentiu uma dor no peito apenas para ver a espada do pequeno Zaraki empalada em seu peito, antes de desmaiar ele ouviu. Pequeno Zaraki, mas isso não é suficiente. Zaraki acordou novamente no mesmo espaço e viu pequeno Zaraki esperando por ele. Ele olhou em direção ao pequeno Zaraki e sentiu que seu poder está se fechando cada vez mais. Ele atacou de novo e de novo depois disso, resultando em mais feridas, banho de sangue para ele. Ele podia sentir seu corpo ficando excitado e seu sangue fervendo, mesmo quando ele morreu, de novo e de novo. Ele pensou quantos anos se passaram desde que eu não vi nada além morte ao meu redor. Depois de alguns meses dentro de intermináveis mortes e renascimentos, Zaraki finalmente conseguiu lutar empatado com seu antigo eu. Pequeno Zaraki, impressionante chegar a esse estado novamente, onde a única coisa que você tem são seus instintos movendo seus corpos por conta própria, com a intenção de lutar. Zaraki tinha os olhos completamente calmos com uma enorme boca aberta e sorridente. Ele estava olhando para o pequeno Zaraki e gritava que estava desejando uma batalha. Zaraki, menos conversa mais briga. Fim do capítulo. Fui para o bosque porque pretendia viver deliberadamente, defrontar-me apenas com os fatos essenciais da vida e ver se podia aprender o que ela tinha a ensinar-me, em vez de descobrir a hora da morte que não tinha vivido. Henry David Thoreau.